Bom dia, pessoal. Tudo bom com vocês? Hoje nós vamos assistir a nossa aula de história sobre os primeiros anos do domínio português. Nós já vimos as expedições na aula passada e antes dessas expedições aconteceu a chegada dos portugueses aqui. Eles vinham, na verdade, procurar riquezas, né? E na verdade eles estavam nem vindo para o Brasil, eles estavam indo em busca das Índias para fazer o comércio com as Índias. Mas vamos lá. Os primeiros anos do domínio português, eles não foram fáceis, né? Não aconteceu rapidinho, assim, de uma hora para outra. Levou algum tempo. A gente percebe que durante esses anos, algumas transformações, né? E o convívio foram com os primeiros habitantes que aqui moravam, que nós sabemos que são os índios. E para se conquistar esse povo nativo, eles tiveram que ter um jeito, né? Uma forma de chegar até eles. Não foi de uma hora para outra, né? Era um povo diferente, era um povo que tinha um outro jeito de viver, um outro jeito de falar, formas diferentes de passar o seu dia a dia. E os portugueses também trouxeram com eles os, os costumes deles, né? E era um povo meio que arredio. Aos poucos, ele foi conquistando a confiança dos índios, fazendo um trabalho de escambo, que era a troca de objetos, né? E foi com que eles conseguiram informações, né, do lugar que eles estavam seguindo. Do ano de 1500, a chegada da expedição de navegação português Pedro Álvares Cabral marcou oficialmente a colonização das terras brasileiras pela coroa portuguesa. A primeira impressão que temos é que já naquele mesmo ano, os portugueses começaram a explorar e lucrar muito com as riquezas a serem exploradas em nossas terras. Mas a coisa não aconteceu de forma tão simples, pessoal. Esse período, ele levou alguns anos, né? Nós vemos aqui no nosso livro que o período começou de 1500 e foi se estendendo até 1530. É o conhecido período pré-colonial. Os portugueses, envolvidos com o comércio asiático, não tinham gente suficiente para iniciar o domínio efetivo do Brasil. Todos os contatos eram feitos na costa. Negociante e extração do pau-brasil com os indígenas. A partir de 1530, várias expedições mapearam toda a costa brasileira, eventualmente estabelecidas feitorias, postos que guardavam o território português das invasões francesas. Okay? Para realizar a retirada das toras do pau-brasil do nosso território, os portugueses contrataram com auxílio de grupos indígenas que aqui viviam. Afinal de contas, os portugueses não tinham conhecimento das regiões exatas em que esse tipo de madeira poderia ser encontrado. Os indígenas, tendo maior conhecimento do território, realizavam a extração da madeira nas matas e o transporte até as regiões litorâneas. As toras de madeira eram armazenadas nas feitorias, construções que eram emprestadas como marcos de presença portuguesa no Brasil. Nessa época, foi muito importante a expedição do comandante Martim Afonso de Souza, que, em 1532, fundou a primeira vila brasileira, São Vicente, e logo depois fundou a vila de Santo André, ambos no atual estado de São Paulo, né? Essas cidades ainda existem, foram as primeiras cidades brasileiras a serem fundadas. Ele foi que no ano de 1530, uma expedição chefiada por ele foi mandada com diversos objetos. Chegando aqui em nova expedição portuguesa, devia expulsar os estrangeiros que aqui se encontrassem e buscar metais preciosos em nossas terras. Ao mesmo tempo, deveriam fundar os primeiros povoados que marcariam o início de uma colonização portuguesa mais intensa em nossas terras. Esse português trouxe para o Brasil as primeiras mudas de cana-de-açúcar e seu cultivo desenvolveu-se em toda a faixa do litoral. Durante muitos anos, houve uma grande disputa com os franceses, mas a
várias lutas, portugueses conseguiram expulsá-los. E é isso, meus amores. Por hoje é só. Próxima aula nós continuaremos falando sobre como continuou esse período colonial, certo? Bons estudos, boas aulas, façam um bom exercício, façam uma nova leitura. E até a próxima aula. Tchau!